O homem do prédio 302, um amor envolto em segredos. Se alguém me dissesse que minha vida ia mudar completamente, apenas por escolher me mudar de apartamento, eu juro que teria rido. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou quando eu me mudei para um prédio no centro da cidade. Era um prédio simples, mas bonito, com uma pracinha bem em frente e uma vizinhança aparentemente tranquila. O apartamento era perfeito. Perfeito demais até. O tipo de lugar que, quando você entra, sente uma energia diferente. Boa, mas estranha ao mesmo tempo. E foi na minha primeira noite ali que tudo começou. A primeira vez que eu o vi, estava na sacada tomando um café, observando a movimentação da rua. E aí, de repente, ele apareceu. No prédio da frente, no terceiro andar, apartamento 302, um homem, encostado na janela, camisa branca, cabelo meio bagunçado, olhar sério. Sabe aquele tipo de homem que não precisa fazer nada para chamar toda a sua atenção? Ele estava ali, só me olhando, sem sorrir, sem desviar o olhar. Por alguns segundos, eu congelei. Meu coração disparou. Fingi que não percebi. Olhei para o lado, para o celular, para qualquer coisa. Mas quando olhei de novo, ele ainda estava lá, me encarando. E então, ele simplesmente sorriu. Um sorriso de canto, de quem sabe exatamente o efeito que causa. E aquilo me deixou intrigada. Nos dias seguintes, era sempre assim. Toda vez que eu ia para a sacada, ele já estava lá, sempre observando. Às vezes sorria, às vezes só me olhava, sério, misterioso, como se estivesse tentando me decifrar. Mas ele nunca fazia mais que isso. Nunca acenava, nunca falava, nunca se aproximava. E isso me deixava louca. Quem era ele? Por que me olhava daquele jeito? Porque parecia estar sempre me esperando. Até que aconteceu. Numa sexta-feira à noite, eu estava saindo para comprar comida. Quando entrei no elevador, ele estava lá, sozinho. O mesmo olhar, a mesma presença, a mesma energia que fazia meu corpo inteiro arrepiar. As portas se fecharam e pela primeira vez ele falou: "Você mora no 402, né?" Disse com a voz mais grave e envolvente que eu já ouvi. "Sim, e você?" "True, certo." Respondi tentando parecer natural. Mas por dentro meu coração parecia querer pular para fora. Ele sorriu de canto, se aproximou ficando tão perto que eu podia sentir o cheiro dele. Aquele cheiro que até hoje eu não sei descrever. Uma mistura de perigo, mistério e desejo. Você me percebeu", disse, olhando diretamente nos meus olhos. Eu travei. Não consegui responder. Só consegui encarar de volta. "Queria que soubesse que te observo porque você tem algo que me atrai, algo que me prende." Ele completou, com a voz baixa, quase como um sussurro. O elevador parou no meu andar. As portas se abriram. Mas antes que eu pudesse sair, ele segurou minha mão. "A gente ainda vai se ver de novo. E quando isso acontecer, nada mais vai ser igual." E soltou. Simplesmente me deixou sair com o corpo inteiro tremendo, sem saber se eu estava vivendo aquilo ou se era um sonho. O jogo de provocações começou. Nos dias seguintes, era como se o universo conspirasse para nos cruzar o tempo todo. No elevador, na portaria, na escada, na pracinha da frente. Mas ele nunca tomava a iniciativa. Ele só me olhava, me desafiava com o olhar. Até que, uma noite, não aguentei mais. Fui até a porta do 302. Bati. Meu coração parecia que ia explodir. Ele abriu, com aquele mesmo sorriso de canto, aquele olhar que me desmontava inteira. Achei que você nunca ia bater", disse, cruzando os braços, me olhando de cima a baixo. "Mas você vai continuar me olhando ou vai me convidar para entrar?" Disparei, sem nem saber de onde tirei essa coragem. Ele se aproximou, segurou meu queixo, me olhou nos olhos e disse: "Entrar
significa que você não vai mais sair igual. E eu simplesmente respondi: é um risco que eu aceito. E ali tudo começou. A partir daquela noite, a gente se entregou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Mas havia algo nele, algo que ele escondia. Às vezes ele desaparecia por dias, sumia, sem responder mensagem, sem dar sinais. Quando voltava, vinha com olhares mais sombrios, mais fechados. E toda vez que eu perguntava: onde você estava? Ele só respondia: é melhor você não saber. O mistério só aumentava. Uma madrugada, acordei com barulhos estranhos no corredor. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico e lá estava ele, discutindo com um homem que eu nunca tinha visto antes. Sussurros, ameaças, olhares pesados. E antes de ir embora, ouvi claramente o que o homem disse: você não pode protegê-la para sempre. Uma hora, ela vai descobrir quem você realmente é. Meu corpo gelou. Minha respiração ficou pesada. O que ele escondia? Quem ele era? De verdade? Porque parecia ter uma vida paralela, cheia de segredos, mas mesmo com tudo isso, o desejo, o amor, a conexão era mais forte que qualquer medo. A gente se amava, de um jeito que beirava o proibido, e eu sabia que descobrir a verdade poderia mudar tudo, mas também sabia que já era tarde demais, porque aquele homem, aquele mistério, aquele amor já fazia parte de mim e eu não estava disposta a desistir. O Homem do 302, parte final. Depois daquela madrugada estranha, eu simplesmente não consegui dormir. A voz daquele homem, a ameaça: você não pode protegê-la para sempre, se repetia na minha mente como um eco sem fim. Na manhã seguinte, ele sumiu. Nenhuma mensagem, nenhuma resposta. Passei o dia inteiro olhando para a sacada, esperando qualquer sinal, mas o apartamento estava com as luzes apagadas, as cortinas fechadas, silêncio absoluto. Meu peito apertava, uma mistura de saudade, preocupação e medo, mas eu não sou do tipo que desiste fácil. A verdade começa a aparecer. No terceiro dia sem notícias, bateram na minha porta. Quando abri, era ele. Mas não era o mesmo. Estava diferente. Com olheiras fundas, semblante pesado, camisa meio amarrotada. E aquele olhar que eu conhecia tão bem, estava mais sombrio. A gente precisa conversar. E disse entrando, segurando minha mão. Sentei no sofá com o coração disparado. Ele respirou fundo, olhou nos meus olhos e soltou: eu não sou quem você pensa. Meu coração gelou. Ele continuou: eu trabalho para uma empresa, que não é bem uma empresa comum. Digamos que lidamos com informações. Informações que certas pessoas não gostariam que fossem descobertas. Fiquei em choque. Você é um espião? Perguntei, sem acreditar nas palavras que saíam da minha boca. Ele abaixou a cabeça, passou a mão no cabelo e respondeu: não exatamente, mas é quase isso. E, nesses últimos meses, você se tornou meu ponto fraco. Meu coração disparou. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e disse, com os olhos marejados: eles descobriram, sabem de você e querem te usar para me atingir. Minhas mãos começaram a tremer. Meu corpo inteiro ficou frio. E o que isso significa? Perguntei quase sem voz. Significa que, se eu quiser te proteger, eu preciso sumir. Preciso desaparecer. Mas eu não consigo. Eu te amo. Ele disse, apertando meus braços. O amor decide. Por alguns segundos, tudo parou. Só existia eu e ele. O medo, a dúvida, o perigo. Tudo ficou em segundo plano. E eu percebi que não tinha mais volta. Eu não queria uma vida sem ele. Por mais louca, perigosa, intensa que fosse. E se você acha que eu vou te deixar passar por isso sozinho, você não me conhece. Respondi, olhando firme nos olhos dele. Ele sorriu. Aquele sorriso que me desmontava inteira. Aí eu te avisei que quando você batesse na minha porta, sua vida nunca mais seria a mesma.
Nos beijamos, um beijo cheio de desejo, de medo, de promessa, de quem sabe que o amanhã pode ser incerto, mas que o agora é só nosso. Tessoé, o plano de fuga. Nas horas seguintes, tudo foi um caos. Ele começou a esconder documentos, queimou alguns papéis, guardou pastas em malas, pegou dinheiro, chips de celulares e outros itens que eu preferi nem perguntar para que serviam. A gente vai sumir por uns dias e depois vamos decidir como viver. Se escondendo ou encarando, disse ele, e pela primeira vez percebi que o amor que eu sentia era muito maior do que qualquer medo. E assim, a gente fugiu. Fugimos daquela cidade. Deixamos tudo para trás. Nos hospedamos numa casinha simples em uma cidade pequena perto da praia. Longe de tudo. Longe de todos. E ali, longe dos olhares, dos perigos, dos mistérios, nos encontramos. De verdade. Vivemos dias de paz, amor, risadas, cumplicidade, acordando juntos, fazendo café juntos, caminhando na praia de mãos dadas e entendendo que a vida pode até ser cheia de segredos, mas o amor é o maior mistério de todos. Tessoé. E hoje, se alguém me pergunta, você não tem medo do passado dele? Do perigo? Dos segredos? Eu só sorrio, olho para o homem que escolhi e respondo: se amar ele é um perigo, então eu escolho viver em perigo todos os dias da minha vida. Porque amar é o maior e mais lindo mistério que eu já vivi.